Vocês já ouviram falar da ponte Tacoma Narrows? Ela fica localizada em Washington, Estados Unidos, e no ano de 1940 ela entrou em colapso por causa do fenômeno chamado ressonância. Na física, a ressonância é o fenômeno que ocorre quando dois sistemas entram um na frequência do outro, causando oscilações ou vibrações. E foi isso que aconteceu com essa ponte Tacoma. Quando ela entrou em ressonância com um vento de 68 km, toneladas de vigas de ferro começaram a se mover como se fossem flexíveis. Se moviam como se fossem ondas no mar, como se não fossem feitas de concreto. E tudo isso por causa desse fenômeno. Um fenômeno que existe na natureza e que afeta qualquer coisa que tenha energia, frequência e vibração. E tudo o que tem energia, frequência e vibração é formado por átomos. E um átomo é pura energia. Observem esses metrônomos. Todos começam oscilando em ritmos diferentes, mas em poucos segundos você vai observar que eles começam a oscilar na mesma frequência. Um entra na frequência do outro. Tudo que existe no universo é medido em termos de energia. Energia, frequência e vibração. Isso já dizia Nikola Tesla. Já Einstein, ele provou através da equação E igual m vezes c ao quadrado, que energia é igual a massa acelerada à velocidade da luz ao quadrado. Isso foi o que a teoria da relatividade de Einstein provou, que energia é igual a massa em movimento acelerado. Também aprendemos que tudo que existe no universo é formado por átomos. O átomo é a partícula fundamental da matéria. Não vou me aprofundar sobre o assunto, mas vou falar um pouquinho dessa partícula que é tão fundamental para a nossa existência. O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam orbitando ao redor desse núcleo. E conforme ele orbita, ele cria campos de energia chamado eletrosfera. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 3 km de distância do núcleo. E esse espaço que fica entre o núcleo e os elétrons, aparentemente vazio, é preenchido pela energia vibratória causada pela oscilação dos elétrons, a energia eletromagnética. Considerando que a massa do elétron é minúscula e insignificante e, na maioria das vezes, desconsiderada, entende-se que o átomo é 1% de matéria e 99% de energia. O corpo humano, assim como tudo no universo, é formado por átomos. Quando uma quantidade de átomos se juntam, formam as moléculas, que se juntam e formam as células, que juntas formam os tecidos, que juntos formam os órgãos, que juntos formam o corpo humano. Essa é a estruturação do nosso corpo. Então, se o nosso corpo é formado por átomos, somos 99% de energia e apenas 1% de matéria. Os elementos químicos fazem parte da nossa estruturação. Elementos como ferro, manganês, hidrogênio, carbono, oxigênio, cálcio, todos eles são elementos contidos na água, no ar, na terra e também no nosso corpo. O ser humano é formado pela junção desses elementos que formam um composto orgânico. Todos somos resultados desse composto. E a forma como esses elementos químicos se organizam dentro do nosso corpo é que faz a diferença física de cada um de nós. Cada pessoa é única por causa dessa organização específica. Então, vamos entender agora como a doença se origina. Como já foi dito, o átomo é a menor partícula do nosso corpo. E essa partícula existe ou está em estado vibratório. E quando um único átomo desse começa a vibrar em descompasso, dá-se origem às doenças. Basta um único átomo criar uma vibração errada, que ele vai passar essa vibração para outros átomos, que por sua vez passa para as células, que passa para os tecidos, que passa para o órgão. E dependendo do caso, adoece esse órgão e às vezes até o corpo todo. Então, a doença é uma informação errada desse átomo que o seu organismo entendeu como certo, que foi multiplicando até tomar todo o tecido e até o órgão. E o que causa essa informação errada ao nosso organismo?
São coisas como o estresse, a alimentação tóxica, o estilo de vida, a maneira como você enxerga a vida, a ingestão de metais pesados, entre outras coisas. Cada átomo tem o seu RG frequencial. Cada ser é individualmente diferente. Portanto, cada pessoa tem a sua frequência específica. Um não é igual ao outro. Cada órgão, assim como cada enfermidade, tem a sua frequência ou vibra na sua frequência específica. E essas frequências são medidas em hertz. Se você pegar um microscópio potente e colocar em qualquer parte do seu corpo e for dando zoom, você vai chegar a essa conclusão. Você vai perceber que todas as suas células estão vibrando. Portanto, uma enfermidade se instala quando um determinado órgão vibra em uma frequência diferente da sua frequência original. Bruce Lipton diz que todas as células do corpo possuem antenas por onde captam as frequências. Portanto, é muito mais rápido captar as frequências de um determinado elemento do que o elemento químico em si. Então, se você toma, por exemplo, um cálcio, as antenas de suas células captam a vibração emitida pelo cálcio. A membrana celular pega o ativo desse cálcio e passa para as células. Em 1930, o pesquisador Royal Raymond Rife criou um equipamento capaz de medir e descobrir a exata frequência das doenças e, consequentemente, a sua cura. Em 1934, a Universidade do Sul da Califórnia formou um comitê especial de pesquisa médica para trazer pacientes com câncer terminal do Hospital de Pasadena para o laboratório de Rife em San Diego para tratamento. A equipe incluía doutores e patologistas reconhecidos para analisarem os pacientes após 90 dias de tratamento, caso eles ainda estivessem vivos. Após os 90 dias de tratamento, o comitê concluiu que 86,5% dos pacientes haviam ficado 100% curados. O tratamento então foi reajustado e os 13,5% dos pacientes restantes também reagiram nas 4 semanas seguintes. O índice de repercussão total usando a tecnologia de Rife foi de 100%. Os 16 pacientes com câncer terminal foram curados apenas usando as frequências sonoras criadas por Rife. Ele usou, na verdade, o mesmo princípio que fez com que aquela ponte de Tacoma entrasse em colapso. Ele descobriu que, expondo um vírus, um patógeno, uma certa bactéria a frequências determinadas, elas entram em colapso, chegando até a extinção. Se você, por acaso, quiser saber mais sobre a vida, as pesquisas e as descobertas de Rife, uma simples busca que você fizer no Google, você vai obter mais informações. Rife, além de ter desenvolvido o microscópio mais potente, na época ele descobriu e catalogou em torno de umas 24 frequências capazes de destruir os vírus mais resistentes. Inclusive, na época, o vírus da tuberculose, que era de difícil cura, ele conseguiu eliminar. Quanto à eficácia, se essas frequências funcionam ou não, na época da pandemia eu estava me sentindo muito mal, um pouco estranha, esquisita, sem ânimo, sem força, sem disposição para nada. Fui procurar um médico. Ela me pediu alguns exames e nos exames constatou que a minha tireoide estava desregulada, eu estava com hipotiroidismo, mas a médica achou que os meus exames estavam muito alterados, então ela pediu um novo exame para poder confirmar o diagnóstico. Eu fiz um novo exame e realmente constatou o hipotiroidismo. Ela me passou os remédios para eu fazer o tratamento, tomar por Ante4, essas coisas todas. Eu tomei os remédios, mas paralelo a isso, eu comecei a fazer o tratamento com as frequências sonoras para hipotiroidismo. E quando ela me passou os remédios, ela pediu para que 45 dias depois eu fizesse os exames. 45 dias depois eu fiz os exames e levei para ela. E quando eu levei, ela se assustou com o resultado, porque a minha tireoide estava normal. Ela achou que tinha dado erro nos exames e me pediu para repetir os exames. Eu repeti e realmente a minha tireoide tinha voltado ao normal. Ela ficou espantada, mas enfim, pediu para que eu fizesse um novo exame dentro de 6 meses, para que a gente pudesse continuar acompanhando. Nesse meio tempo, um pouquinho mais de 6 meses, eu tive que passar por um outro especialista, acompanhamento de rotina, e aí ele, olhando lá o meu prontuário, viu que eu tinha passado por um problema de hipotiroidismo. Quando ele pediu os exames, ele viu que os meus resultados estavam normais ainda. Ele achou que estava errado, novamente pediu
um novo exame, eu fiz esse novo exame, e aí quando chegou os resultados, era igual aos outros, né? Minha tireoide estava normal. Ele simplesmente disse para mim que os meus exames anteriores estavam errados, porque na concepção dele, hipotireoidismo não tem cura, só tem controle. E a minha estava curada. Então ele disse que não acreditava que eu já tivesse passado por esse problema. Mas diante dessa resposta dele, tudo isso me fez ver que realmente as frequências funcionam. E elas funcionam porque, diante desses testes que eu mostrei aqui, dá para ver que essas frequências interferem muito, tanto na parte sólida, que foi a experiência com grãos de areia, com sal, quanto na parte líquida, que são as experiências com água. E o nosso corpo, ele tem 70% de água. Então, as frequências podem sim restaurar e restabelecer o equilíbrio natural do seu corpo, ou a vibração natural do seu organismo. Meu nome é Margarete, sou estudiosa de física quântica, geometria sagrada, lei da atração e todos esses estudos alternativos que nos levam ao conhecimento de quem nós somos, ao verdadeiro conhecimento de quem nós somos. Porque é através desses estudos que você chega ao conhecimento de que existe algo além desse mundo material que nós conhecemos. E foi estudando as sequências de Fibonacci na geometria sagrada que eu descobri que o universo tem a sua base de criação na matemática. E as frequências fazem parte desse estudo. E foi a partir dessas pesquisas e desses estudos que eu desenvolvi o protocolo de cura alternativa, que eu chamo de a cura na base. E esse protocolo é composto por essências e frequências vibracionais. O protocolo com as frequências vibracionais são baseados na sequência de ouro de Fibonacci e também nas frequências de cura criadas por Royal Raymond Rife. E dessa forma eu consegui abranger todo o sistema, tanto o físico quanto o emocional quanto o energético. E assim você tem um protocolo completo, porque o nosso corpo não é somente físico. Temos protocolos, por exemplo, para emagrecimento, para diabetes, para tireoide, para desintoxicação, detox, para insônia, para gripe, para dor, para depressão, ansiedade e muitas outras patologias. Já as essências vibracionais são criadas a partir de um gerador de frequência, que através de uma tecnologia de transferência de frequência é feita a inserção da frequência escolhida dentro da substância inerte. Nós fazemos essas essências em água, em óleo, nós transferimos essas frequências para cristais, para pedras naturais, para japamalas. Temos japamala que trata a sua área familiar, temos japamala que trata da prosperidade, que é a sua vida financeira. Então nós pegamos esses objetos e impregnamos as frequências através desse aparelho de gravação que armazena em sua memória as frequências e depois faz a transferência para o objeto desejado. E você deve estar se perguntando como essas essências e essas frequências podem ajudar você no seu tratamento. É necessário antes observar que nós não aconselhamos você a interromper nenhum tipo de tratamento que você esteja fazendo. O nosso tratamento, ele é coadjuvante, ele é um tratamento auxiliar, um tratamento alternativo no seu processo de cura. Porque isso não é tratamento médico, isso não é remédio manipulado, isso não é remédio homeopático. Isso é apenas uma terapia alternativa. Então, como funciona? Quando essa essência entra em contato com o seu corpo, ele vai induzir aquela célula, aquele átomo, aquele órgão que está vibrando em descompasso a funcionar na frequência certa, na sua frequência original de criação. Através da ressonância, ela vai sair do seu estado vibratório incorreto e vai passar a vibrar com aquela frequência que o seu organismo está sendo induzido a vibrar. E por que isso acontece? Porque o seu órgão saudável, ele vibra em uma determinada frequência. Quando ele adoece, ele vibra em uma outra frequência. E as essências vibracionais, juntamente com as frequências, elas resgatam aquela frequência natural, induzindo a sua saúde de um nível atômico a um nível celular.
até o tecido e ao órgão sucessivamente. O mesmo processo acontece com as frequências sonoras. A partir do momento em que você começa a ouvir as frequências, o seu organismo começa a entrar em ressonância com aquela frequência que você está ouvindo. E esse protocolo, você pode usar os dois protocolos juntos, tanto as essências quanto as frequências, ou você pode usar separado. Você pode usar só o protocolo para emagrecimento, só o protocolo para tireoide, só o protocolo para ansiedade. Por exemplo, você quer tratar a diabetes, você tem um protocolo para isso. Você quer tratar a obesidade? Você tem um protocolo para isso. Você quer tratar a tireoide? Você também tem um protocolo para isso. Você quer melhorar a sua vida financeira, a sua prosperidade? Você tem um protocolo também para isso. Então, você pode tratar cada situação, cada patologia de maneira individual. Ou então fazer o protocolo completo que abrange várias áreas da sua vida. Caso você se interesse e queira mais informações a respeito, entre em contato através do nosso WhatsApp, que o link está aqui abaixo, ou então clique no botão Saiba Mais para mais informações.